Vamos falar agora um pouco sobre as fases da integração dos blocos econômicos, pessoal. No passado, essa integração entre os povos era realizada por invasões, conquistas, né? Os exércitos eram o principal instrumento de persuasão de conquista realmente territorial. Hoje, as nações elas são independentes, né? Procuram se integrar por outros meios que não seja a violência, a guerra, né? E um desses meios são os acordos, os tratados, a criação desses blocos econômicos para gerar um processo de integração e interação, em função de interesses recíprocos, né? Claro que cada nação que pede adesão a um bloco econômico, ela tem objetivos, né? Ela tem metas que ela deseja cumprir, seja no âmbito econômico, político, social, cultural, questões ambientais, mas sempre as nações elas têm um propósito para fazer parte de um certo bloco econômico. Então, essa é a nossa maneira de interagir, né? de fazer esse processo de interação entre as nações através da formação de blocos econômicos, né? E há diversos tipos, certo? De blocos econômicos que podem ser classificados segundo um grau de interdependência. Nós vamos ver aqui primeiro as chamadas zonas de preferência, né? O que é que quer dizer isso aí? Os blocos que adotam esse tipo de integração, eles fazem acordos para estabelecer, geralmente são países próximos, né? Geograficamente próximos. Mas isso não quer dizer que não possa haver um bloco econômico com um país da América do Sul e um da Europa. Não há nenhum empecilho. Mas geralmente eles procuram formar esses blocos com países próximos, geograficamente falando, certo? Então, nessa parte da zona de preferência, que é um dos tipos de bloco, o objetivo principal é promover desenvolvimento e aumento das suas produções interna e externa mediante mecanismos de incentivo ao comércio intrarregional, certo? Nessa parte das zonas de preferência. Geralmente, são negociados acordos setoriais, por setores da economia, com concessões tarifárias ou não tarifárias, certo? Para todos os participantes, depende do grau de participação, relacionado às mercadorias e às respectivas margens de preferência, porque assim, nos blocos econômicos, tem aqueles países que integram e que têm poder de votação e tem os chamados países observadores, certo? Que às vezes o país tem a intenção de integrar aquele bloco, mas primeiro ele passa por aquele processo de observação, até para ver se os propósitos, os objetivos que são discutidos nas assembleias daquele bloco realmente interessam aquele país. Então ele fica naquela fase de observação. E também é um processo dos outros países também fazerem uma certa experiência, né, com aquele país que deseja participar daquele bloco, para que futuramente ele venha a ser um membro realmente com poder de veto, com poder de participação maior naquele bloco, ok? Então, isso é a chamada zona de preferência. O bloco que é classificado como área de livre comércio, né, que é prevista no artigo 24 do GATT, consiste na eliminação, geralmente, de barreiras alfandegárias e outras restrições aos produtos produzidos dentro do grupo de 2 ou mais países. Porém, mantém-se as políticas comerciais independentes, né, em relação aos demais. Não há, assim, aquele empecilho do país que faz parte daquele bloco, que seja classificado como área de livre comércio, não impede que ele tenha negócios, né, ou faça alguma prática comercial com outros países que aqueles outros participantes do bloco não façam, certo?
não tem nenhum empecilho. E trata-se assim de um estágio inicial de integração, né? Um pouco mais avançado que a zona de preferência, mas não tão, não num nível assim mais alto de interação e integração, como ocorre com a União Europeia, que é um bloco econômico que a gente tem um dos mais avançados, porque além de ter essa questão da zona de livre comércio, da quebra de barreiras alfandegárias e também da livre circulação de mercadorias e pessoas, a União Europeia também adota uma única moeda para todos aqueles países que participam do bloco, né? Então já é um bloco de interação e integração bem mais avançado. O próximo que a gente vai ver é a chamada União Aduaneira. Também está definida no artigo 24 do GATT, né? E refere-se à substituição de 2 ou mais territórios aduaneiros, né, por um só, com consequente eliminação de tarifas também, restrições ao comércio internacional dos países membros. Aqui já tem um pouco mais de restrição na questão econômica dos países que fazem parte do bloco, que é classificado como a União Aduaneira. A consequência de eliminação de todos os obstáculos é as trocas internacionais, certo? Os regulamentos aduaneiros dos participantes da União devem ser semelhantes em relação ao comércio exterior com países não participantes da União, certo? Assim, os produtos adquiridos de países externos devem ter livre circulação na União. Uma união aduaneira, ela carece necessariamente da adoção de uma tarifa externa comum e de uma política comercial em relação a produtos originários de terceiros países. E um exemplo desse tipo de mercado de união aduaneira é o nosso Mercosul, né, do qual o Brasil faz parte. Ele é classificado como união aduaneira porque o principal objetivo da União, né, em bloco econômico de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é fazer com que o comércio entre esses 4 países seja mais forte, mais produtivo, com a eliminação das tarifas alfandegárias e a instituição de uma única tarifa para todos os países de fora que vierem negociar com qualquer um desses 4 países, a tarifa seja a mesma, certo? Então, não há diferença, por exemplo, se algum país da Europa vier fazer uma troca comercial com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, todos eles têm a mesma taxa de imposto em relação a essa troca comercial com outros países, certo? O que não acontece com a área de livre comércio, certo? Cuidado para não confundir essas duas classificações, da área de livre comércio, do bloco de área de livre comércio, com o bloco que se classifica como união aduaneira. E por último, nós temos o mercado comum. O bloco que se classifica como mercado comum, ele consiste numa união também aduaneira, né, numa única tarifa, digamos assim, para o comércio exterior, no qual os participantes se obrigam, certo, a implementar a livre circulação de pessoas, bens, mercadorias, serviços, capitais e fatores produtivos, eliminando toda e qualquer forma de discriminação. As comunidades europeias, elas já passaram por esse estágio, né, de integração. E posteriormente à formação do mercado comum, a gente tem a união econômica, certo? Foi o que eu falei para vocês no começo. Nessa fase de integração do bloco, quando ele já consegue alcançar essa fase, os acordos não se limitam apenas ao movimento de bens, serviços, fatores de produção, mas busca harmonizar políticas econômicas para que os agentes possam operar sob condições semelhantes em todos os membros que fazem parte do bloco econômico. É o caso da União Europeia, né? A União Europeia ela se encontra nessa fase de integração. O bloco já alcança essa denominação de união econômica, porque, como eu falei para vocês, é o único que a gente conhece que instituiu
né, que chegou nessa fase de integração, de instituir para todos os países que fazem parte do bloco econômico uma única moeda. Isso facilita muito mais ainda, né, a questão do comércio exterior entre esses países, todo tipo de realização de serviços entre esses países facilita bastante, porque não há intervenção de câmbio, essas coisas todas, porque existe apenas uma moeda para todos esses países que fazem parte do bloco econômico, como é o caso da União Europeia. Quando o bloco chega na fase de integração econômica total, né, além de haver essa integração econômica, a livre circulação de bens, pessoas, serviços, fatores de produção, acaba que ocorre também uma união econômica, política e unificação dos direitos civil, comercial, administrativo, fiscal, e esses blocos teriam que ser administrados por uma autoridade supranacional. E essa forma de bloco, né, que é como se todos os outros países ficassem sob a direção de uma única nação, nós não temos ainda nenhum bloco que tenha chegado a essa fase de interação e integração total. Nós não temos, certo?